tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Frio da gota serena, né? Caraca, velho! A gente se vê obrigado a colocar cachecol dentro de casa. Ninguém merece. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de lives. Tô muito feliz de estar aqui, né, nesse processo. Hoje é a 12ª live, passamos da metade já. E tem sido muito bacana, tenho recebido muitos bons feedbacks aí da galera, que tem enviado perguntas. E hoje eu quero falar sobre uma coisa bem específica, né, que causa muita ansiedade, que eu tenho recebido muitas mensagens, inbox das pessoas falando, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é sobre essa... Quando a gente está muito ansiosa, a gente acaba deixando as coisas para lá. Então nós vamos falar um pouquinho de procrastinação e organização de tempo, porque isso ajuda muito nas questões de ansiedade. A Mari colocou um comentário aqui, eu vou ler. Um frio desses e você tá toda linda. Eu ainda de pijama. Amiga, porque você não vê aqui do pescoço pra baixo, sabe? A gente trabalhar pela internet tem lá suas vantagens, né? Porque aí a gente passa um batom, bota um brinco, põe um cachecol bem lindo, e aí põe pantufa, 2 meias, 2 calças, entendeu? São os truques que a gente faz. Então é isso, essa é a vantagem da gente poder trabalhar de dentro de casa, né? Eu hoje sou uma pessoa muito privilegiada por não precisar sair na chuva, pegar condução, né? Hoje isso é um privilégio muito, muito grande. E você, Mari, que tá aí de pijama, é um privilégio também, viu? Não se esqueça disso, é um privilégio muito grande poder estar de pijama nesse frio que a gente está enfrentando. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre procrastinação. A procrastinação é um nome esquisito, né, que deram para uma coisa que a gente faz o tempo todo, que é, a gente levanta e fala assim, hoje eu vou, sei lá, mandar aquele e-mail que eu preciso, pagar aquele boleto. Aí a gente começa e faz uma coisa, faz outra coisa, entra no Facebook, conversa com as pessoas, quando vê, passou o dia e você não conseguiu fazer as coisas que você tinha determinado para você. E por que que isso causa ansiedade? Quando a gente chega no final do dia e a gente percebe que a gente não fez o que a gente tinha se programado para fazer, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir culpada. E esse sentimento de culpa começa assim, nossa, eu não faço nada direito, eu nunca consigo realizar as minhas coisas. E aí a gente começa a alimentar um sentimento de frustração, um sentimento de derrota, um sentimento de que a gente não é boa o bastante. E isso vai causando um estresse e uma ansiedade na gente muito grande. E aí o que que acontece? A hora que a gente vai se deitar, né, passa o dia, você já passou o dia frustrada, chateada porque você não conseguiu fazer o que você precisava fazer, mas aí acabou o dia, você foi se deitar. Aí, quem nunca passou pela situação, vou deitar, tô cansada, vou dormir. Aí quando a gente se deita, aí parece que a sua mente começa a encontrar a solução para tudo o que você precisa fazer no dia seguinte. Aí você começa a colocar na sua cabeça, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e aí perde o sono, porque o cérebro entra em total atividade, né? Tipo assim, às 2 da manhã, a gente começa a fazer uma série de planos para o que a gente vai fazer no dia seguinte. Aí o que que acontece? Você dormiu mal. O que acontece no dia seguinte? A sua energia está lá embaixo, porque as suas baterias não foram bem carregadas, os seus hormônios do sono não foram bem distribuídos e você passa mais um dia, muitas vezes, na leseira, na moleza, não consegue fazer o que você tinha se determinado para fazer e o ciclo continua. Então, hoje eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode interromper esse ciclo. Boa tarde, Tati, seja bem-vinda, amor.
Eu vou dar umas dicas para vocês de como que a gente pode interromper esse ciclo de procrastinação e automaticamente diminuir a ansiedade. Eu já tenho dito aqui para vocês que a ansiedade ela é o excesso de futuro. A gente está com a cabeça sempre no que não aconteceu ainda, mas a ansiedade que nos trava é aquela em que a gente fica com a cabeça no que não aconteceu ainda, mas frustrada pelo que já aconteceu no passado. Então a gente fica nesse looping, né, de passado e futuro, e a gente precisa agir aqui no presente para interromper esse ciclo. Então, eu vou dar algumas dicas de como a gente pode interromper esse ciclo aqui no presente. Algo que você já pode fazer hoje, que vai ir diminuindo a sua ansiedade. Uma coisa importante que a gente precisa dizer às vezes a gente cultiva, né, a ansiedade por anos. E aí a gente quer fazer uma coisa por 2 minutos e quer que essa ansiedade suma completamente. As coisas não funcionam assim, não é verdade? A gente precisa adquirir hábitos, novos hábitos, a gente precisa ser persistente e não desistir. E entender que se a gente adquiriu a ansiedade por algum motivo, qualquer ele que seja, a gente também tem o poder de mudar essa situação. Mas é necessário que a gente se empenhe um pouquinho, né? Então vamos lá. Para que você possa diminuir a sua ansiedade e por consequência também a procrastinação, eu vou compartilhar com vocês algo que eu faço. Eu sou uma pessoa muito agitada, pode não parecer, mas eu sou muito agitada, sou ligada na tomada, tô sempre inventando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Aqui em casa, já até dão risada de mim. Eu falo assim, eu tava pensando, e todo mundo fala assim, tá, novidade, que você tava pensando em alguma coisa. Minha filha tá aqui do lado, já tá até rindo da minha cara. Então eu sou bastante ansiosa, sou muito acelerada, e foi uma coisa que eu aprendi, que deu muito certo pra mim, que eu quero compartilhar com vocês. Todas as noites, antes de dormir, você coloca no papel, no celular, na agenda, não importa. Eu gosto de escrever, eu prefiro escrever do que digitar no celular. Eu morro de preguiça de digitar. Então eu prefiro escrever. Então eu pego minha agenda e... Boa tarde, Rô, seja bem-vinda, amor. Então eu pego a minha agenda e eu listo tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Tudo aquilo que vai aparecendo na minha mente, tudo, desde precisar colocar a roupa no varal, até pagar o boleto, até qual o assunto da live que eu vou fazer no dia seguinte, tudo que tá na minha cabeça, eu vou colocando no papel e organizando essas tarefas. De que forma que isso me ajuda a diminuir a minha ansiedade? Primeiro, que o cérebro já pensou, já sabe, já organizou, então ele não vai precisar acordar às 3 da manhã pensando no qual assunto que eu vou falar na live do dia seguinte, se eu preciso lavar roupa, se eu preciso pagar o boleto. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu já economizo aí alguns momentos de estresse, porque isso já saiu de mim, já não está mais dentro da minha cabeça. Então, ele não vai me gerar esse estresse, porque o estresse ele é gerado quando a gente precisa tomar uma decisão por pressão. O nosso cérebro não gosta de trabalhar sob pressão. Então, quando você acorda no dia seguinte, você tem muita coisa para fazer e você não tem nada organizado, você está sob pressão. Pode não parecer, mas você está sob pressão. E aí, o seu cérebro automaticamente, ele trava e aí te gera ansiedade, o que te gera procrastinação, o que gera ansiedade, a gente fica nesse ciclo. Então, quando você consegue tirar isso da sua cabeça e colocar isso no papel, pronto, você já deu para o seu cérebro as soluções, ele já sabe o que ele vai fazer no dia seguinte, então eu já me organizo totalmente para o dia seguinte. Isso me ajudou muito, parece ser uma coisa boba, eu resisti para fazer, mas ajuda bastante mesmo, você tirar isso da sua mente. Depois que você listou tudo o que você vai fazer, você deixa na sua agenda algumas brechas para os imprevistos, né? Porque os imprevistos também podem acontecer e algo que costuma gerar muita ansiedade é imprevisto. Tipo assim, eu tinha programado para fazer tal coisa, tal horário, e por algum motivo que fugiu do meu controle não deu certo. Eu conheço muitas pessoas que nesse tipo de situação trava, não consegue fazer outra coisa. Eu vou contar uma fofoca aqui para vocês.
O Alex é um pouco assim, o Alex ele tem um desafio muito grande para lidar com imprevistos. Quando acontece uma coisa assim, pá, na hora ele trava, paralisa. Uma vez nós tínhamos combinado que a gente ia tomar um café num lugarzinho que tem lá no Tatuapé. E aí na ida eu falei assim pra ele, eu não queria ir pra lá, eu queria ir pra outro lugar. E ele falou assim, mas você queria ir pra onde? Eu falei, eu não sei, mas eu não queria ir lá, eu queria ir em outro lugar. E ele ficou dando voltas, porque ele não conseguia ir para outro lugar, porque ele já tinha traçado na mente dele uma rota. E como eu mudei de ideia na hora, a gente já estava no carro indo, já pegando a radial, ele travou. E aí o que aconteceu? Ele teve que ir até o Tatuapé e nós encontramos outro lugar lá no Tatuapé, porque na mente dele isso estava muito programado, né? Já destinado para isso. Então, isso acontece muito com a gente, esse nível de estresse quando a gente tem que lidar com alguma situação de imprevisto. Então, já deixe na sua agenda alguns intervalos para esses imprevistos, porque se isso acontecer, é um imprevisto, mas de alguma forma já estava programado, né? Você estava preparada para que alguma coisa não saísse exatamente como você planejou. E aí, depois que você colocou todos os seus planos no papel, os seus projetos, você pode colocar horário se você quiser ou não, coloca só uma ordem de prioridade, né? Eu gosto de organizar a minha agenda por períodos. Então, a parte da manhã até o horário do almoço, depois até o horário do café da tarde, depois até o jantar e pronto. E aí depois eu descanso e vou fazer outras coisas. Então, eu não coloco muitos horários, eu vou fazendo por períodos, porque para mim assim funciona melhor. Mas você precisa encontrar qual é o jeito que funciona melhor para você. E quando chegar no final deste dia, liste tudo o que você fez que deu certo. Porque a gente acaba focando muito naquilo que a gente não realiza e esquece que entre uma coisa e outra que talvez não tenha saído como você planejou, você fez diversas outras coisas que deram certo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o que acontece um pouco na minha rotina. Eu levanto de manhã, eu faço café para minha família, normalmente tomo café junto com a Luísa, depois eu ajeito as minhas coisas, ajeito a casa, fico um pouquinho com ela, às vezes a gente assiste Chiquititas. Ela não gosta que eu falo que a gente assiste Chiquititas, mas a gente assiste Chiquititas. Ela fica brava comigo. Eu nem vou mostrar ela, senão ela vai ficar brava. A gente assiste Chiquititas à noite. Então, pode até ser que durante aquele dia eu não tenha feito tudo exatamente como havia planejado. Mas eu fiz um monte de coisas que deram certo, eu fiz um monte de coisas que foram boas, eu fiz uma série de coisas que saíram melhor até do que eu planejei. E quando você lista tudo isso, você tira um pouco da sua mente o sentimento de fracasso, porque a sua mente, ela lida com aquilo que você coloca nela, né? Com aquilo que você alimenta. E se você buscar alimentar a sua mente todos os dias com mais coisas que você faz que dá certo do que com as coisas que dão errado, que a gente costuma enfatizar mais, você vai perceber que aos poucos você vai mudando essa programação e esse sentimento de derrota, esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de que as coisas não dão certo, de que você não é boa o bastante, de que você não vai conseguir. Os medos, eles vão diminuindo, porque você está dizendo para você mesma que, ok, não foi exatamente como eu queria, mas também não foi tão ruim assim, eu fiz outras coisas que deram certo. Eu não sou só um monte de coisas que deu errado, eu também sou um monte de coisas que eu fiz que deram certo. Então isso é bem importante. Então, só para fazer um resumão aí, porque estamos nos encaminhando para os últimos segundos da nossa live, para que você possa diminuir a sua ansiedade, a sua procrastinação e os medos de não dar certo, a frustração, busque ao final do seu dia listar tudo de bom que você fez, todas as coisas que deram certo, as mínimas coisas. Principalmente nós mulheres, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do trabalho, a gente estuda, a gente faz um montão de coisas. E então liste tudo aquilo o que você fez que foi legal, que deu certo no seu dia. Depois, programe o seu dia seguinte e deixe entre um compromisso e outro alguns espaços
para os imprevistos, caso eles aconteçam, para que você não fique desesperada. E pouco a pouco você vai alimentando a sua mente com as suas vitórias e não com as suas derrotas e nem com as suas frustrações. E quando aparecer aquela vozinha dentro da sua cabeça dizendo que você não fez o bastante, dizendo que você não fez o que deveria, você diz para ela assim: isso não é verdade, eu fiz um montão de coisas boas hoje. Algumas coisas eu não consegui fazer do jeito que eu gostaria, mas eu fiz um monte de outras coisas. E assim você vai se alimentando, diminuindo a sua procrastinação e a sua ansiedade, tá certo? Ficamos por aqui por hoje, um grande beijinho para vocês, eu adoro a companhia de vocês na hora do almoço. Nos vemos amanhã é sábado, mas a jornada continua, tem live amanhã ao 12h12 e amanhã eu vou falar sobre um assunto bem bacana que é sábado, né? A gente pode dar uma abusadinha básica assim. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre as carências, de que forma que a gente pode driblar as nossas carências, o que a ansiedade tem a ver com carência e o que carência tem a ver com ansiedade. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então um grande beijo pra vocês. Se você tá gostando dessa live, se você tá gostando dos conteúdos, marca as amigas, marca as inimigas também para elas deixar de ser chata, para poder não atrapalhar a nossa vida. Ajuda a gente a divulgar os conteúdos, porque eu sempre falo que o empoderamento ele é feito em grupo, né, em conjunto. Nós só vamos conseguir nos empoderar juntas, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã.